sejam bem-vindos a mais um vídeo de Top 10 do canal Central HQs. Desta vez eu vou falar de Top 10 vilões do universo Marvel. Aqueles que são talvez os mais importantes, os que causam mais confusão, os que são mais ameaçadores. Obviamente é uma lista um tanto quanto subjetiva, mas como eu estou pegando essa parte de mais ameaçadores, os que causam mais confusões dentro do universo Marvel, ele acaba se tornando, de certa forma, um pouco objetiva também. Vamos começar então pela 10ª posição. Eu coloquei na 10ª posição o Duende Verde. Ele que surgiu nas páginas da revista do Homem-Aranha, mais precisamente em The Amazing Spider-Man número 14, de 64. Norman Osborn, ele ganhou uma repercussão muito grande na época da Invasão Secreta. Depois ele até assumiu ali a liderança do Grupo Martelo, que seria um grupo especial, quase praticamente em substituição à S.H.I.E.L.D. Então ele ganhou muito destaque, ele passou de ser um vilão exclusivo do Homem-Aranha para se tornar um vilão do próprio universo Marvel inteiro, ali, de praticamente todos os heróis, porque ele estava no comando de uma das organizações secretas do universo Marvel, ali no caso o Martelo. Então a 10ª posição fica com esse lunático, esse cara que ferrou a vida do Homem-Aranha e que também acabou liderando uma organização secreta ali, militar dos Estados Unidos. Em 9º lugar eu coloco o robô Ultron, ele que é uma criação do Hank Pym. Ele surgiu primeiramente nas edições do Avengers 54 e 55. 54 teve apenas vamos dizer assim, um breve relance dele, mas ele foi aparecer efetivamente na edição 55 dessa edição dos Avengers do ano de 1968. Ele é um personagem que inclusive vai participar do filme agora dos Vingadores, o segundo filme dos Vingadores. Ele é um robô, ele foi criado pelo Hank Pym, na verdade não para se tornar obviamente um vilão, mas ele acabou ganhando uma consciência autônoma e passou a combater os Vingadores. Ele é um dos piores vilões dos Vingadores, ele é poderosíssimo, a armadura dele é de adamantium, ou seja, para destruir esse cara é muito complicado. Ele é realmente muito poderoso, ele tem ataques energéticos poderosos, ele é adversário para todos os Vingadores, aí incluso o Thor, para vocês terem uma ideia da capacidade desse personagem. Inclusive a gente está acompanhando aí agora o lançamento da Panini, que está sendo feito em minissérie, que é a Era de Ultron. Eu falo Ultron ou Ultron, tanto faz aí, mas de qualquer forma é um vilão de bastante destaque dentro do universo Marvel. Em 8º lugar eu coloco ele, o Kang, o Conquistador. O Kang, ele na verdade tem várias versões. Ele primeiro surgiu como Ramatut, praticamente um faraó egípcio ali em Fantastic Four número 19 de 1963. E depois como Kang, o Conquistador, em Avengers número 8 de 64, logo depois. Além dessas duas versões do Kang o Conquistador, ainda tem o Immortus, tá? Tem não é Patriota de Ferro, é o cara dos Jovens Vingadores, me fugiu o nome agora e eu esqueci de anotar. Aquele que tem a armadura dos Jovens Vingadores, e além dele ainda a gente tem o Cinturão Escarlate. O Kang o Conquistador, ele é um viajante do tempo, por isso que ele tem todas essas versões aí. Nos anos 70, anos 80, ele estava bem mais atuante contra os Vingadores. Hoje ele já está um pouco sumido, mas é um personagem que sempre incomodou os Vingadores, seja na forma do Immortus, seja na forma do Kang o Conquistador. Tem aquela série Avengers Forever, que foi publicado como Vingadores Eternamente na Super-Heróis Premium da editora, na Marvel Super-Heróis Premium da Grandes Heróis Marvel Premium da editora Abril. Então ele é um vilão realmente muito perigoso porque ele é um manipulador do tempo. Então ele pode ir para o futuro, para o passado e tudo mais e ferrar com a galera. Em 7º lugar eu coloco o Caveira Vermelha. Ele que é um vilão praticamente exclusivo dos Vingadores, do Capitão América, mas que também passou a se tornar um vilão dos Vingadores. O Caveira Vermelha ele surgiu nas páginas do Capitão América número 1, lá em 1941. Então ele praticamente surgiu junto com Steve Rogers,
na revista do Capitão América. Ele, como vocês sabem, se vocês acompanharam os filmes do cinema aí, para quem não está tão inteirado com as HQs, ele é um vilão nazista, basicamente um pupilo de Adolf Hitler, que visa fazer a raça ariana prevalecer. É um inimigo ferrenho, porque ele já dominou o cubo cósmico. O cubo cósmico é uma das armas mais fuderosas do universo Marvel, capaz de manipular o tempo, a realidade. Ele é praticamente um moldador da realidade, quando ele está de posse desse cubo cósmico. Então é realmente um personagem muito ferrado. E como vocês estão vendo agora, recentemente ele está na Avante Vingadores, ele andou causando alguma confusão com os Vingadores e não exclusivamente com o Capitão América. Em sexto lugar, eu coloco o Rei do Crime. É muito engraçado o Rei do Crime porque ele surgiu basicamente como um vilão do Homem-Aranha em The Amazing Spider-Man número 50, e ele se tornou o vilão principal do Demolidor. Eu considero ele o vilão principal do Demolidor à frente até do que o Mercenário. Então ele é um personagem que sempre... Ele é o Rei do Crime, e ele domina o submundo do universo Marvel ali em Nova York, na Cozinha do Inferno, inclusive no Japão. Para quem não sabe, o Rei do Crime também tem, vamos dizer assim, filiais dele ali no Japão e em outros lugares do mundo. Ele é um vilão perigosíssimo, porque ele não atua geralmente de forma direta, mas é sempre contratando capangas, o Mercenário, a Elektra e até alguns vilões super poderosos. Então o Rei do Crime, ele é um cara muito ferrado, porque ele é o rei da máfia no universo Marvel. É o cara que controla todo o submundo ali, então ele merece esse destaque e está na sexta colocação desse top 10. Em quinto lugar, o Galactus. O Galactus, que é o ser cósmico, o devorador de mundos, ele surgiu nas páginas do Quarteto Fantástico, o Fantastic Four número 48, em março de 1966. Bom, o Galactus, eu acredito que dentre todas as editoras é o ser cósmico que mais tem aparições. Ele afeta não somente o Quarteto Fantástico, como o próprio Thor, como os Vingadores, o Doutor Estranho. Ele está envolvido nas sagas cósmicas que envolve o Thanos. Então ele é um personagem de muita importância dentro do universo Marvel. Inclusive em Terra X, que é aquele um futuro alternativo do universo Marvel, ele tem uma participação muito importante ali para demonstrar o quão importante esse personagem é dentro do universo Marvel. Sem falar que ele é poderosíssimo, toda vez que ele chega, corram-se para as montanhas, todo mundo corra para a montanha, corram-se é foda, corram para a montanha, porque o cara tá chegando e vai destruir tudo. Ele inclusive destruiu o planeta Skrull, que fez até com que os Skrulls viessem para a Terra para causar a invasão secreta, que todo mundo sabe que foi aquela saga da Marvel escrita por Michael Bendis. Em quarto lugar, a gente tem o Thanos. O Thanos, que está prometendo ser o maior vilão dos filmes dos Vingadores aí, estão preparando o terreno, ele vai ter uma participação curta no filme dos Guardiões da Galáxia. Para quem não sabe, o Thanos ele surgiu nas páginas do Homem de Ferro, em Iron Man número 55 de 1973. Vocês sabem que ele tem uma semelhança muito próxima com o Darkseid da DC Comics, que foi desenhado, foi criado pelo Jack Kirby. Só que o Thanos, ele, cara, se a gente for analisar, ele se desvinculou perfeitamente do Darkseid. Ele tomou rumos diferentes do personagem da DC. A gente tem aqui o Thanos muito mais respeitado do que o Darkseid na DC. O Thanos, ele se tornou aquele vilão que cada vez que se toca no nome dele estremece o universo, a galera já fica todo mundo atento, todo mundo apavorado, todo mundo em choque, porque sabe que quando ele surge é para detonar não só um planeta, mas o universo inteiro. Como vocês sabem, já teve a trilogia do infinito, sempre envolvendo e tendo ele como personagem central, com relação à manopla do infinito, que tem as joias do infinito, que são 5 joias do tempo, realidade, espaço. Então, da mente também, ele é um personagem muito, muito complexo. Ele tem uma relação com a Senhora Morte. Ele afeta basicamente o universo Marvel inteiro. Não é simplesmente afetar somente os Vingadores, afetar somente o Thor, somente o Hulk. Ele é de escala cósmica mesmo. Então o Thanos fica com o quarto lugar aí. Em terceiro lugar eu coloco
o irmão, o meio-irmão do Thor, do Deus do Trovão. Loki, que foi o vilão principal do filme dos Vingadores. Ele surgiu em Journey into Mystery, número 85 de 1962. Que, para quem não sabe, essa publicação ela trazia as histórias do Thor antes dele ganhar um título próprio. O Loki, como vocês sabem, ele é o meio-irmão do Thor e ele objetiva se tornar o rei de Asgard. Para isso, ele sempre faz coisas de gosto duvidoso para chegar nesse poder. Tem hora que ele quer passar um pouco de bom moço, ele é um manipulador muito grande, ele é o rei da mentira, o príncipe da mentira. Ele consegue manipular as coisas de forma a prejudicar, sempre prejudicar o Thor, para conseguir alcançar o trono, no caso Asgard. Inclusive já fez muita merda com o Cerco, onde ele passou dos limites e acabou destruindo o Reino Eterno. Depois até houve toda a volta de Asgard, mas ele realmente... Asgard ou Asgardia, tanto faz, tá? Então ele é um vilão muito importante dentro do universo Marvel, até porque foi através dele que os Vingadores se reuniram para combater as pretensões vilanescas dele dentro do universo Marvel. Em segundo lugar, o mutante Magneto. Sim, cara, esse cara é de suma importância como vilão dentro do universo Marvel, apesar de já ter se tornado anti-herói, depois se tornado herói, tendo liderado os X-Men e tudo mais, mas ele é muito importante dentro do universo Marvel. Ele surgiu já junto praticamente com os X-Men, surgiu junto com os X-Men, a primeira aparição dele foi em X-Men número 1, surgiu junto com o Professor Xavier, com o Ciclope, com o Anjo, com o Fera, com a Jean Grey. Então ele tem aquela ideia do homem superior, até uma ideia um pouco nazista no sentido do mais forte sobrevive. Então ele tenta defender a raça humana de todas as formas. Eu acredito que ele, se não fosse tão extremista, ele teria uma certa razão, mas o problema é que ele leva tudo aos extremos. Ele quer realmente separar a raça humana dos mutantes. É um personagem central dentro do universo dos X-Men. Como eu já falei, ele já liderou os X-Men, já foi o vilão dos X-Men. De toda forma, ele está sempre vinculado às maiores sagas dos X-Men. E, em primeiro lugar, esse cara é talvez o vilão mais inteligente do universo Marvel, o Dr. Destino, Dr. Doom. Ele que surgiu nas páginas do Quarteto Fantástico, Fantastic Four número 5, uma publicação de julho de 1962. Cara, o Dr. Destino, ele não é um vilão exclusivo do Quarteto Fantástico, apesar de ser o vilão principal. Mas ele já enfrentou os Vingadores, ele já enfrentou o Hulk, ele já enfrentou o Thor, ele já enfrentou o Demolidor, ele já enfrentou o Homem-Aranha, ele já enfrentou os X-Men. Cara, ele é um vilão que, vamos dizer assim, tem maior importância dentro do universo Marvel. É o cara ali que sempre está trazendo catástrofes para o universo Marvel, é onde a galera está tendo que se reunir para poder combater ele, porque ele é, como vocês sabem, ele é o soberano da Latvéria. Ele tem praticamente um país que ele domina e que ele dita as regras desse país. Então ele é muito importante dentro do universo Marvel por ser ter um país soberano sobre suas ordens e poder afetar os demais personagens do universo Marvel. Inclusive até o Pantera Negra também, o Luke Cage também, o Punho de Ferro. Cara, ele é o vilão que, vamos dizer assim, o vilão maior concurso, que ele está com todo mundo como... Ele está dentro da galeria de todos os heróis Marvel e de grupos dos heróis Marvel, é o Dr. Destino. Então ele leva essa medalha de ouro como top 1 do universo Marvel. Galera, eu espero que vocês tenham curtido a lista. Coloca a lista de vocês nos comentários aí, diga o que vocês acharam, se a sua lista destoa da minha ou não. Mas eu sei que faltou alguns outros personagens que talvez entrariam como Apocalipse, o mutante da DC, você entendeu? Então, mas vamos deixar mais ou menos dessa forma por enquanto. Beleza, galera? Um abraço pra todo mundo e até mais.